Não se atreva a tirar os créditos pelo trabalho da Larissa novamente. Ouvi a voz de André Costa ecoando na sala de reuniões. Fiquei paralisada do lado de fora da porta, com os arquivos apertados contra o peito. O nó familiar de ansiedade se apertava no meu estômago. Você não tem ideia do que está falando, respondeu Patrícia Neves. Sua voz estava estranhamente calma. Venho cultivando o relacionamento com a Avante há meses. A Larissa está simplesmente executando a minha estratégia. Respirei fundo e empurrei a porta. Os dois se viraram para me olhar. André, meu fiel colega de equipe, com seu blazer eternamente amassado. E Patrícia, nossa recém-promovida vice-presidente de vendas, impecável em seu terno sob medida. Provavelmente mais caro que o pagamento mensal da minha casa. Larissa, que timing perfeito, disse André, com o alívio estampado no rosto. Diga para a Patrícia quem realmente criou o pitch deck para a Avante. Meu nome é Larissa Martins, tenho 32 anos e passei os últimos 6 anos trabalhando duro para chegar ao topo na Nexlog Sistemas em São Paulo. Desenvolvemos softwares de logística para empresas de transporte. Nada chamativo, mas uma infraestrutura essencial que mantém as mercadorias circulando pelo país. Comecei como vendedora júnior e fui crescendo até me tornar gerente de desenvolvimento de negócios, com muita garra e resultados. Meu diploma da USP está pendurado na minha sala. Bom, não veio de Harvard ou Stanford como os diplomas de alguns dos melhores dos nossos executivos. Algo que Patrícia nunca deixou que eu esquecesse. Estávamos apenas discutindo a apresentação da Avante, disse ela suavemente, como se André não tivesse gritado instantes antes. Vou precisar das suas anotações até o final do dia, para poder finalizar tudo. Encarei seu olhar e disse, firme. Na verdade, Patrícia, a apresentação já está finalizada. Todo o material foi construído com base na solução de cadeia de suprimentos personalizada que desenvolvi para as necessidades multimodais da empresa. Bem, preciso revisá-la com cuidado. Ela respondeu com um sorriso tenso. Não. Podemos arriscar perder esse negócio. Será o nosso maior contrato de todos os tempos. 70 milhões em 5 anos, assenti. Estou ciente do que está em jogo. O que eu não disse era que venho trabalhando para conquistar a Avante Participações há quase 1 ano. Incontáveis manhãs levantando cedo, noites mal dormidas e fins de semana de trabalho foram dedicados a entender seus pontos fracos, elaborar a solução ideal e construir confiança com a equipe deles. Viajei até a sede deles, em Campinas, 4 vezes. Cada visita me deixou mais próxima de fechar o contrato que definiria minha carreira. Enquanto André e eu voltávamos para nossas mesas, ele balançou a cabeça. Ela vai tentar te tirar da reunião final. Você sabe disso, né? Suspirei. Deixa ela tentar. A Renata Vasconcelos não vai assinar nada se eu não estiver naquela sala. O que a Patrícia não sabia, e na verdade ninguém na Nexlog sabia, era que Renata, a CEO da Avante Participações, foi minha colega de quarto na faculdade. Dividimos um apartamento apertado fora do campus por 2 anos, comendo macarrão instantâneo e virando noites juntas. Até hoje, nos encontramos para um brunch sempre que ela está em São Paulo. Nunca usei nossa amizade para fechar negócios. Seria antiético, mas sem dúvida isso me ajudou a colocar o pé na porta. Enquanto eu voltava para minha mesa, vi um e-mail do nosso CEO solicitando minha presença na reunião executiva de amanhã. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo me dizia que aquilo não era sobre uma promoção. A sala de reuniões executiva sempre me deixava desconfortável. Tudo muito polido, a mesa de mogno brilhante, janelas do chão ao teto com vista para o centro de São Paulo, o cheiro sutil de limpador de limão e de poder. Alisei meu blazer comprado em loja de departamento e me sentei na ponta da mesa, consciente demais de ser a única pessoa ali sem pedigree de Ivy League. Nosso CEO, Marcelo Sampaio, sentava-se à cabeceira da mesa. Sua expressão era ilegível, escondida atrás dos óculos de armação de aço. Patrícia estava sentada à sua direita, com um portfólio aberto à frente. Outros 3 executivos completavam a sala. Todos homens, todos usando ternos azul marinho praticamente idênticos. Larissa,
Obrigado por se juntar a nós, começou Marcelo. A Patrícia me disse que você fez progressos significativos com a Avante Participações, assenti, puxando minhas anotações. Sim, estamos nos estágios finais. Eles já se comprometeram verbalmente com o pacote completo e devem assinar o contrato na próxima semana. São 70 milhões de reais em 5 anos, com opção de renovação. Marcelo se inclinou à frente, com os dedos entrelaçados. Um excelente trabalho. Seria o maior contrato da história da Nexlog. Obrigada. Respondi, com uma pontada de orgulho aquecendo meu peito. Foi um esforço de equipe, mas sim, estou muito orgulhosa do que alcançamos. A questão é, Patrícia interrompeu. Estamos preocupados com as necessidades de nível empresarial da Avante daqui para frente. Franzi a testa. Toda a proposta foi construída com base na infraestrutura empresarial deles. O plano de implementação cobre todas as preocupações levantadas pelo setor de TI. Não só os aspectos técnicos, continuou Patrícia suavemente. O gerenciamento de relacionamento com um cliente desse porte exige certo nível de sutileza. Meu estômago embrulhou. Eu já tinha visto isso antes. Patrícia se posicionando para assumir contas depois que eu fiz todo o trabalho pesado. Mas nunca com um cliente tão importante. Estou gerenciando esse relacionamento há quase 1 ano. Falei com cuidado. A senhora Vasconcelos solicitou especificamente que eu supervisione a implementação. O sorriso de Patrícia não alcançou os olhos. É claro que você fez um excelente trabalho de base, Larissa. Ninguém está contestando isso, mas eles estavam. Eu podia ver pela forma como os executivos trocavam olhares e pela maneira como Marcelo evitava encontrar meus olhos. Precisamos garantir que essa conta principal seja gerida pelos nossos profissionais mais experientes, continuou Patrícia. Eu assumirei as negociações finais e a assinatura. 6 anos de lealdade. Incontáveis fins de semana sacrificados. O maior contrato da história da empresa, quase fechado. E estavam me empurrando para fora na linha de chegada. Há alguma preocupação com meu desempenho? Perguntei diretamente. Marcelo finalmente olhou para mim. De jeito nenhum. Você superou todas as expectativas. Mas à medida que crescemos, precisamos considerar a imagem que projetamos para clientes de alto valor. A Patrícia tem experiência com contas da Fortune 500 que você simplesmente não tem. O que ele não disse, mas que pairava no ar, era: a Patrícia tem um MBA em Harvard e conexões em todos os lugares certos. Eu tenho um diploma de universidade pública. E de alguma forma, os meus resultados já não eram mais suficientes. A semana seguinte passou, em um borrão de sorrisos forçados e noites mal dormidas. Entreguei todos os meus arquivos da Avante para a Patrícia. Informei-a sobre todas as conversas que tive com a equipe deles e até mesmo esbocei pontos de discussão para a reunião final. Fiz tudo o que me foi pedido com cortesia profissional, mesmo com o ressentimento queimando em meu peito. Na sexta-feira à tarde, com a assinatura do contrato marcada para a manhã de segunda, recebi outro convite de calendário do Marcelo, outra reunião executiva, desta vez com o RH copiado. Meu coração afundou. Eu sabia o que estava por vir, mas ainda assim, quando entrei na sala e vi a pasta de papel manilha em frente à minha cadeira, foi como um balde de água gelada. Larissa, obrigado por suas contribuições à Nexlog. Sistemas, começou Marcelo, com sua máscara corporativa firmemente no lugar. Como você sabe, estamos constantemente avaliando nossa estrutura organizacional para garantir que estejamos posicionados para a próxima fase de crescimento. Permaneci, em silêncio, esperando que ele chegasse ao ponto. Ao lado dele, Patrícia teve a decência de parecer um pouco desconfortável. Decidimos reestruturar o departamento de desenvolvimento de negócios imediatamente, continuou Marcelo. Infelizmente, seu cargo foi eliminado. As palavras pairaram no ar entre nós. 6 anos da minha vida, descartados em um único eufemismo. Eu entendo, respondi, com a voz firme. Posso perguntar por que agora, dias antes de fechar o maior contrato da história da empresa? Isso não é sobre o acordo com a Avante, Marcelo respondeu, embora todos soubéssemos que era. Isso é sobre nossa direção estratégica de longo prazo.
Precisamos elevar as credenciais de nossa equipe à medida que buscamos mais clientes corporativos. Você quer dizer que precisa de pessoas com diplomas mais sofisticados? Perguntei categoricamente. Sua expressão se contraiu. Precisamos de pessoas com formação educacional de elite e experiência empresarial daqui para frente. Seus olhos piscaram brevemente para o diploma da Universidade de São Paulo, que tinha sido embalado na caixa agora sentada aos meus pés. Patrícia se inclinou para a frente. Estamos preparados para oferecer um pacote de rescisão generoso. 5 meses de salário e benefícios. Mais uma carta de recomendação. Que... atencioso, respondi, a amargura finalmente infiltrando-se na minha voz. Eu podia sentir meu rosto corando de raiva e humilhação. 6 anos de sacrifício destilados em um pacote de despedida pífio. A chefe de RH, uma mulher com quem eu mal interagi durante meu tempo na Nexlog Sistemas, deslizou a pasta de papel pardo em minha direção. Todos os detalhes estão aqui. Precisaremos do seu crachá e laptop antes de você sair hoje. Olhei para cada um dos seus rostos, procurando por um pingo de arrependimento genuíno ou apreciação pelo que eu havia construído. Não havia nenhum. Apenas desconforto com uma tarefa desagradável e ânsia de seguir em frente. Obrigada pela oportunidade. Eu finalmente disse, levantando-me e juntando minhas coisas com toda a dignidade que pude reunir. Nenhum discurso dramático, sem lágrimas, sem implorar. Eu simplesmente peguei a pasta, assenti e saí. Enquanto eu arrumava a minha sala, André pairava por perto, seu rosto uma máscara de indignação e simpatia. Isso é loucura. Depois de tudo que você fez. Depois da Avante, eu, cuidadosamente, embrulhei meu diploma da USP em papel de seda. Está tudo bem, André. Realmente não está tudo bem. Você conseguiu um acordo de 70 milhões e eles te demitiram antes que a tinta secasse. Você deveria lutar contra isso. Olhei para ele. Uma calma estranha se abateu sobre mim, apesar da devastação do dia. Eles fizeram sua escolha, e na segunda-feira de manhã vão perceber que foi a errada. O que você quer dizer? Sorri levemente enquanto fechava a caixa. Apenas espere e veja. Segunda-feira de manhã, às 9h30, eu estava sentada no meu apartamento, de calça, de yoga, tomando café e navegando pelas listas de empregos, quando meu telefone acendeu com uma mensagem da Renata. Prestes a entrar na Cova dos Leões. Queria que você estivesse aqui. Um brunch neste fim de semana para comemorar? Sorri, digitando. De volta, com certeza. Boa sorte hoje. Me liga depois. Renata não sabia. O que eu não tinha contado a ela era que eu não estaria na reunião. Deliberadamente, não mencionei minha demissão durante nossa breve ligação no fim de semana. Alguns poderiam chamar isso de cálculo, mas eu preferia pensar nisso como deixar os eventos se desenrolarem naturalmente. Meu telefone vibrou novamente quase imediatamente com a resposta da Renata. É claro, mal posso esperar para trabalhar com você nisso. Coloquei o telefone de lado, tentando ignorar o nó torcido no meu estômago. Parte de mim se sentia culpada por não avisá-la. Uma parte maior de mim queria que a Nexlog experimentasse as consequências de sua decisão em primeira mão. Do outro lado da cidade, na reluzente sala de conferências da Nexlog Sistemas, Patrícia Neves estaria organizando os materiais da apresentação, certificando-se de que tudo estivesse perfeito para a maior assinatura da história da empresa. Marcelo provavelmente chegaria cedo demais, pronto para receber o crédito pela aquisição. Eles estariam sorrindo, confiantes e completamente alheios ao tsunami que se aproximava. Meu telefone tocou às 10h15. O nome de André apareceu na tela. Larissa, meu Deus, ele disse no momento em que atendi. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Experimente. Respondi colocando minha caneca de café na mesa. Renata Vasconcelos entrou na sala de conferências, olhou ao redor e a primeira coisa que disse foi: Onde está a Larissa? Patrícia tentou explicar que eu não fazia mais parte da empresa, mas Renata a interrompeu. Ela disse, e eu cito, se a Larissa não estiver envolvida, precisamos revisitar este contrato imediatamente. Fechei os olhos, imaginando a cena. O que o Marcelo fez?
Ele começou a fazer controle de danos, falando sobre abordagens de equipe, sobre como valorizam sua contribuição, mas que estão se movendo numa direção estratégica. Besteira completa. A Renata não aceitou. Disse que deixou claro desde o início que você era o motivo pelo qual a Avante estava considerando a Nexlog, e que sem você, o acordo precisa ser reavaliado. Uma pequena parte vingativa de mim saboreou a imagem do rosto de Patrícia, enquanto sua vitória desmoronava. Então, o que aconteceu? Eles estão no escritório do Marcelo agora. Está? Um caos aqui, Larissa. Caos absoluto. Patrícia está praticamente tendo um colapso. Está ligando para o jurídico para ver se há alguma maneira de forçar a Avante a honrar o acordo verbal. Não há. Eu disse simplesmente. Tinha certeza de que o acordo formal não estava assinado antes da minha saída. Como você sabia que isso aconteceria? Hesitei, mas decidi que ele merecia a verdade. A Renata era minha colega de quarto na faculdade. Somos amigas há mais de uma década. Houve um longo silêncio. E a Nexlog não fazia ideia. Ele finalmente disse, algo como admiração na voz. Nunca perguntaram. Viram meu diploma de uma universidade pública e presumiram que eu não poderia ter conexões valiosas. Então, o que acontece agora? Era a pergunta com a qual eu vinha lutando o fim de semana todo. Uma parte de mim queria assistir a Nexlog, implodir sem o acordo com a Avante. Outra parte, o lado profissional que dedicou 6 anos àquela empresa, não conseguia simplesmente abandonar o navio. Isso depende do que eles fizerem a seguir. Respondi honestamente. Não tive que esperar muito para descobrir. Em menos de 1 hora, meu telefone estava explodindo. 3 chamadas perdidas da Patrícia, 2 do Marcelo, uma mensagem de texto de um número desconhecido, que acabou sendo da chefe de RH. Todas com níveis crescentes de pânico e polidez. Forçada. Deixei-os cozinhar por mais 1 hora antes de finalmente atender a 4ª chamada do Marcelo. Larissa, ele disse, alívio evidente na voz. Precisamos conversar. Estou ouvindo. Respondi, mantendo meu tom neutro. Parece ter havido um mal-entendido com a Avante. A senhora Vasconcelos está sob a impressão de que você é essencial para o negócio. Isso não é um mal-entendido, Marcelo. É um fato. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Quase pude ver Marcelo tirando os óculos, apertando a ponta do nariz, do jeito que fazia quando as negociações não iam do jeito que ele queria. Talvez tenhamos agido precipitadamente na sexta-feira, ele finalmente disse. Gostaríamos de discutir trazer você de volta para supervisionar a implementação do projeto com a Avante. Eu ri, incapaz de me conter. Você me demitiu há 3 dias porque eu não tenho um diploma da Ivy League e agora me quer de volta porque está prestes a perder 70 milhões de reais. Não é isso? Ele começou a responder, mas eu o interrompi. Foi exatamente isso que aconteceu, Marcelo. Vamos parar de fingir o contrário. Outra longa pausa. O que seria necessário para você voltar e salvar esse negócio? Eu passei o fim de semana considerando essa mesma questão. A princípio, alimentada por mágoa e raiva, imaginei exigir um salário exorbitante, a demissão da Patrícia, desculpas públicas. Mas quando a dor inicial desapareceu, a clareza emergiu. Eu não queria voltar para uma empresa que me descartou tão facilmente. Nenhuma quantia de dinheiro ou título poderia reparar aquela confiança quebrada. Nada. Respondi simplesmente. Não estou interessada em voltar. Todo mundo tem um preço. Marcelo insistiu. Diga o seu. Vice-presidência? Título? Participação na empresa? Os 2. Isso não é sobre dinheiro ou títulos. É sobre respeito. Você me mostrou exatamente o quanto valoriza minhas contribuições na sexta-feira à tarde. Admito que lidamos mal com a transição. Transição? Interrompi. Minha voz aumentando apesar dos meus esforços para manter a calma. Você me demitiu dias antes de fechar o maior negócio da história da empresa porque meu diploma não tinha pedigree suficiente. Isso não... É uma transição, Marcelo. Isso é elitismo puro e simples. A linha ficou em silêncio novamente. Quando Marcelo falou,
Sua voz havia perdido o polimento executivo. Renata Vasconcelos está ameaçando sair. Estamos falando de 70 milhões de reais, Larissa. O conselho vai se reunir em caráter emergencial nesta tarde. Isso parece um problema seu e da Patrícia. Resolva com seus diplomas de elite, por favor. Ele disse algo, e pela primeira vez ouvi desespero real em sua voz. Apenas venha para uma reunião. Diga seus termos. O que quiser. Pensei em Renata sentada naquela sala de reuniões, me defendendo quando eu não estava lá para me defender. Pensei em todas as noites em que trabalhei até tarde, enquanto Patrícia saía pontualmente às 5. Pensei nas críticas sutis à minha formação na Universidade de São Paulo, nas promoções que iam para pessoas menos qualificadas, mas com currículos mais bonitos. Pensei na necessidade constante de me provar repetidamente. Vou pensar sobre isso, disse finalmente. Ainda não estou pronta para fechar essa porta completamente. Mas enquanto isso, você deve saber que a Renata tem integridade. Se ela disser que o acordo depende do meu envolvimento, então depende. Desliguei antes que ele pudesse responder. Meu coração batia forte. O telefone tocou novamente imediatamente, mas deixei cair na caixa postal. Então apareceu uma mensagem de: Renata, essas pessoas são inacreditáveis. Eles te demitiram depois de tudo o que você fez para conseguir essa conta. Estou furiosa. Me ligue o mais rápido possível. Sorri, apesar de tudo, e liguei de volta para ela. Larissa! Ela exclamou ao atender. O que diabos aconteceu? Por que você não me disse que eles tinham te mandado embora? Eu queria ver o que eles diriam, admiti. Se iriam assumir ou tentar esconder. Bem, tentaram inventar alguma besteira sobre reestruturação e visão estratégica, mas eu não comprei. A arrogância dessas pessoas. Como se eu não fosse notar que você tinha ido embora. Obrigada por me defender, disse baixinho. Você não precisava fazer isso. Claro que precisava. Você é a única razão pela qual consideramos a Nexlog Sistemas em primeiro lugar. A solução deles nem é a melhor do mercado, mas você me convenceu de que poderia fazer funcionar para nossas necessidades. Hesitei antes de fazer a pergunta que estava pairando na minha mente. Então, o que acontece agora com o contrato? A voz de Renata assumiu aquele tom agudo e decisivo que eu reconhecia desde os tempos da faculdade, quando ela tomava uma decisão importante. Depende de você. Se quiser que eu me afaste completamente da Nexlog, eu me afasto. Mas tenho outra ideia, se estiver interessada. Estou ouvindo. Você se lembra do Pedro Nobre? Ele estava 1 ano à nossa frente, formado em economia. Vagamente, respondi, tentando puxar pela memória. Ele fundou a Nobre Soluções Empresariais há 5 anos, concorrente direto da Nexlog, mas com uma abordagem mais inovadora. Estavam tentando marcar uma reunião. Comigo há meses, endireitei-me na cadeira, já imaginando onde ela queria chegar. Pedro está procurando um novo diretor de desenvolvimento de negócios. Renata continuou. Alguém que entenda de software logístico e tenha conexões. Na indústria. Parece alguém que você conhece. Você quer que eu vá trabalhar para um concorrente direto? Quero que você faça uma entrevista com eles, esclareceu. O que acontece depois é entre você e o Pedro. Mas sim, se aceitar o trabalho e a solução deles atender às nossas necessidades, eu estaria muito interessada em discutir uma parceria. As peças se encaixaram com uma velocidade estonteante. Eu poderia mudar para um concorrente, trazer a Avante comigo e mostrar à Nexlog exatamente o que haviam perdido. Era a vingança perfeita. Profissional, limpa e completamente ética. Me envie as informações de contato do Pedro. Vou procurá-lo hoje. Já enviei uma mensagem para você? Respondeu Renata. E eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Ele está esperando sua ligação. 3 horas depois, eu estava sentada em um café no centro de São Paulo, em frente a Pedro Nobre, fundador e CEO da Nobre Soluções Empresariais. Ele era mais jovem do que eu esperava. Mal tinha 40 anos, com a presença energética de alguém que construiu algo do nada. Renata fala muito bem de você, ele disse, após trocarmos gentilezas. Diz que você é a pessoa mais focada no cliente com quem já trabalhou.
Eu acredito em relacionamentos mais do que em transações, respondi. A tecnologia muda, mas a confiança é constante. Passamos a hora seguinte discutindo sobre sua empresa, minha experiência e o mercado de software de logística. Diferente das entrevistas que fiz na Nexlog anos atrás, Pedro nunca perguntou sobre minha formação acadêmica. Ele estava totalmente focado em resultados e abordagens. Então, aqui está a situação, disse finalmente, inclinando-se à frente. Somos um player menor que a Nexlog, mas estamos crescendo rapidamente. Nossa tecnologia é superior, mais adaptável, nativa da nuvem, com uma interface melhor. O que nos falta é alguém que possa nos colocar na frente dos clientes corporativos, certos. Alguém com relacionamentos e conhecimento da indústria? Assenti. Exatamente. E vou ser direto, Larissa. Quero te contratar. Quero te oferecer o cargo de diretora de desenvolvimento de negócios, respondendo diretamente a mim. Autonomia total sobre sua estratégia de cliente, participação acionária na empresa e um salário que fará a melhor oferta da Nexlog parecer um insulto. Minhas sobrancelhas se ergueram. Esse é um belo argumento. Eu acredito em investir em talentos. Pedro deu de ombros. E pelo que a Renata me contou, você é exatamente o talento que precisamos. O fato da Nexlog ter sido estúpida o bastante para deixá-la ir só facilita meu trabalho. Pela primeira vez desde a sexta-feira, senti um sorriso genuíno se espalhar pelo meu rosto. Gostei da sua abordagem, Pedro. Quando você precisaria de uma resposta? Que tal agora mesmo? Ele me desafiou com um brilho nos olhos. Eu ri. Agradeço o entusiasmo, mas preciso ver a oferta formal primeiro. Tenho que admitir que estou definitivamente interessada. Justo. Eu a entregarei até o final do dia. Ele se levantou e estendeu a mão. Estou ansioso para trabalharmos juntos, Larissa. Quando apertamos as mãos, meu telefone vibrou com outra. Ligação de Marcelo. Silenciei sem olhar. Problema? Pedro perguntou, percebendo o gesto. Não mais. Respondi com certeza. Quando cheguei em casa, eu tinha 7 chamadas perdidas de executivos da Nexlog Sistemas, 3 mensagens de voz implorando por uma reunião e um e-mail de Patrícia que era quase cômico de tão desesperado. Apaguei todos eles e abri a oferta formal que Pedro tinha enviado. O pacote de compensação me fez engasgar. Salário base 2 vezes o que eu ganhava. Bônus significativo, participação acionária, subsídio de realocação se eu quisesse. Mais importante, o título e a autoridade que eu merecia. Assinei imediatamente e enviei por e-mail. Liguei para Renata. Estava feito. Disse a ela que começaria na Nobre na próxima segunda-feira. Perfeito. Ela respondeu com satisfação evidente na voz. Acabei de enviar um e-mail para a Nexlog, retirando-os formalmente das discussões de contrato. Como eles reagiram? Como se tivessem sido atropelados por um caminhão. Marcelo realmente sugeriu que poderiam entrar com uma ação judicial. Eu bufei. Com base em quais argumentos? Eu nunca assinei nada. Exatamente o que eu disse a ele. Também mencionei que estamos explorando outras opções que se alinham melhor com nossa direção estratégica. Os meses seguintes se desenrolaram como uma aula magistral de karma profissional. Comecei na Nobre Soluções Empresariais na segunda-feira seguinte, mergulhando no novo papel com entusiasmo e propósito. Pedro me deu liberdade para construir minha equipe e estratégia do zero, sem as restrições que enfrentei na Nexlog. Meu primeiro ato oficial como diretora de desenvolvimento foi me preparar para a reunião com a Avante Participações. Quando chegou a terça-feira, entrei na sala de conferências com confiança, cumprimentando Renata com um abraço caloroso antes de iniciar minha apresentação. 2 horas depois, tínhamos a estrutura de um acordo de 45 milhões de reais, em 5 anos, um pouco menor do que o acordo de tecnologia da Nexlog, mas com tecnologia significativamente melhor e suporte de implementação superior. As notícias se espalham rapidamente em nossa indústria. Quando se soube que a Avante havia assinado com a Nobre em vez da Nexlog, outros clientes tomaram nota. Meu telefone começou a tocar com ligações de contatos que cultivei ao longo dos anos, todos curiosos sobre o porquê da minha mudança
e o que a Nobre oferecia que a Nexlog não podia. Eu nunca falei mal do meu antigo empregador. Não precisava. Os fatos falavam por si. A Nexlog me demitiu imediatamente depois que conquistei o maior contrato da empresa. E depois, perdeu esse mesmo contrato quando o cliente descobriu que eu havia saído. Foi um conto de advertência que os executivos passaram a sussurrar nas conferências do setor. 3 meses depois de assumir meu novo cargo, recebi uma mensagem inesperada no LinkedIn de André. Patrícia foi demitida ontem. O conselho citou o desastre da Avante e a falha em reter talentos importantes. Pensei que você gostaria de saber. Senti um momento de satisfação, rapidamente seguido de preocupação com minha antiga equipe. Como estão as coisas por aí? Escrevi de volta. Tensa. As ações caíram 30% desde as notícias da Avante. Rumores de demissões. Não comemorei. Em vez disso, enviei uma mensagem para André. Se estiver interessado em uma mudança, a Nobre está contratando. Valorizamos os resultados. Acima do pedigree por aqui. 2 semanas depois, ele se juntou à minha equipe. O primeiro de vários funcionários talentosos da Nexlog que fizeram a transição nos meses seguintes. 1 ano após minha demissão sem cerimônia, a Nobre Soluções Empresariais havia crescido 150%. Nossa lista de clientes incluía 3 das contas principais da Nexlog, inclusive a Avante Participações. Minha equipe, agora com 15 pessoas e crescendo, era uma mistura diversificada de origens, formações e experiências, unidas pela motivação e foco no cliente. Acabei de encerrar nossa reunião de planejamento trimestral, quando meu assistente me informou que Pedro queria me ver. Encontrei-o em seu escritório, revisando as projeções financeiras com uma expressão satisfeita. A reunião do conselho correu bem? Perguntei tomando assento. Pedro olhou para cima, sorrindo amplamente. Extremamente. Estamos a caminho de ultrapassar a Nexlog em participação de mercado até o 3º trimestre. Isso está adiantado em relação às projeções. É, em grande parte, graças a você e a sua equipe. Ele empurrou uma pasta sobre a mesa. É por isso que eu queria discutir isso com você primeiro. Dentro, havia um rascunho de comunicado à imprensa anunciando minha promoção a diretora de receita, com efeito imediato. Pedro, eu não sei o que dizer. Consegui genuinamente. Surpresa. Diga sim, você mereceu. Transformou nossa organização de vendas, trouxe os melhores talentos e conquistou clientes com os quais nem sonhávamos antes. Sorri, pensando em quão diferente esse momento era da minha última reunião executiva na Nexlog. Então, sim. Absolutamente sim. Quando saí do escritório de Pedro, verifiquei meu telefone e vi uma mensagem de texto de Renata. Você viu as notícias sobre a Nexlog? Uma busca rápida revelou as manchetes. A Nexlog havia anunciado uma reestruturação estratégica após 4 trimestres consecutivos de queda na receita. Marcelo estava saindo como CEO e a empresa procurava um comprador. Não senti alegria com a queda deles. Apenas uma sensação de vingança profissional. Eles valorizavam o pedigree acima do desempenho, as conexões acima da competência, as aparências acima dos resultados. O mercado apenas corrigiu o erro. Naquela noite, passei os olhos pelo diploma da Universidade de São Paulo, pendurado orgulhosamente em meu novo escritório de canto. Sorri para ele. Um lembrete de que o sucesso não é sobre onde você começa, e sim sobre onde você termina, e quem você se torna ao longo do caminho. Agora me diz, você já foi injustiçado no trabalho depois de oferecer o seu melhor? Como reagiu? E na sua opinião, o diploma ou os resultados têm mais valor? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. Não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.